Olá pessoal, boa noite. Há quanto tempo, né? Há quanto tempo nós não temos essa conversa? Há quanto tempo nós não temos essa reunião? Que bom estar aqui com todos vocês. Eu me atrasei um pouquinho, 21h30 tinha marcado, mas dizem que até a rainha da Inglaterra pode atrasar por 15 minutos. Quem sou eu? Já tá vendo atrasar um pouquinho, não é verdade? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Tá? Então, muito obrigado por estarem aqui presentes. Bom, o mote de nossa reunião hoje é para falar um pouquinho do Ministério Público do Rio de Janeiro. A Renata aqui, tá? Um abraço, Rê. Bom, então, falar um pouquinho do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso também vai ficar gravado. Quem não conseguir pegar agora ao vivo, isso vai permanecer aí pelas 24 horas do Instagram. E pensei em ter uma conversa com vocês para a gente revisar um pouquinho o assunto que vai ser cobrado na prova de domingo que vem. E eu trouxe 3 tópicos para discutir hoje. É lógico que nós ainda discutiremos esses tópicos posteriormente em algumas outras lives ao longo dessa semana. Mas 3 pontos eu pensei em trazer. O primeiro ponto, na parte de justiça eleitoral, falar um pouquinho de ação rescisória, lembrar que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem questões apenas dissertativas e uma das questões aí, eu aposto muito nessa ação rescisória. A ação rescisória é porque ela é bem diferente do que nós costumamos estudar no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, até mesmo porque essa ação rescisória ela tem algumas diferenças. Lógico que as hipóteses em que a ação rescisória pode ocorrer são aquelas mesmas do Código de Processo Civil. A diferença é que, primeiro, eu só posso ajuizar uma ação rescisória eleitoral se naquela causa se discutiu inelegibilidade. Se não houve discussão de inelegibilidade em determinada causa, logo não caberá ação rescisória eleitoral, ainda que nós tenhamos algum dos vícios apontados no Código de Processo Civil. Isso é inclusive objeto de uma súmula, que é a súmula número 33 do Tribunal Superior Eleitoral, e essa súmula 33 vai deixar claro que só cabe ação rescisória eleitoral nas hipóteses em que se discute inelegibilidade. Um segundo ponto a ser observado é que essa ação rescisória eleitoral tem um prazo decadencial de 120 dias. Nós que tanto estamos acostumados a um prazo decadencial de 2 anos, no caso da ação rescisória eleitoral, esse prazo decadencial é de 120 dias. Um outro ponto. Somente o Tribunal Superior Eleitoral possui competência para ação rescisória eleitoral. Isso significa que, se a decisão não transitar em julgado perante o Tribunal Superior Eleitoral, a ação rescisória eleitoral será incabível. Simples assim. Vamos imaginar que a decisão transitou em julgado no Tribunal Regional Eleitoral. João, mas lá se questionou inelegibilidade, um dos vícios do Código de Processo Civil, indicados no Código de Processo Civil, um dos vícios está presente e pode-se ajuizar a ação rescisória eleitoral? Não, porque é preciso que ela tenha transitado em julgado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Se transitou em julgado no Tribunal Regional Eleitoral, não caberá ação rescisória eleitoral, porque o Tribunal Regional não possui tal competência e somente o próprio tribunal que prolatou a decisão transitada em julgado é que possuirá a competência para essa ação rescisória. Tá? Então, são alguns pontos da ação rescisória que podem ser cobrados na prova. O segundo ponto para ser tratado hoje, nessa nossa conversa para o Ministério Público do Rio de Janeiro, é sobre o próprio Ministério Público Eleitoral. E esse Ministério Público Eleitoral surge a partir de 2 princípios. Até mesmo porque nós já percebemos... Boa noite, Monara. Nós já percebemos que o Ministério Público Eleitoral não possui uma estrutura própria.
O Ministério Público Eleitoral, na verdade, é uma função exercida pelo Ministério Público Federal. Por isso que se fala em princípio da federalização. O princípio da federalização nos mostra que o Ministério Público Eleitoral é atividade exercida pelo Ministério Público Federal. Por isso, o chefe do Ministério Público Eleitoral é o Procurador-Geral Eleitoral, que também é o Procurador-Geral da República, portanto, o chefe do Ministério Público Federal. Perante os tribunais regionais eleitorais atuam procuradores regionais eleitorais, que são procuradores regionais da República, também membros do Ministério Público Federal. Esse princípio da federalização só não se aplica perante a primeira instância da Justiça Eleitoral, porque junto aos juízes eleitorais atuam promotores eleitorais. E esses promotores eleitorais são membros do Ministério Público local. Sendo membros do Ministério Público local, são membros do Ministério Público dos Estados e que são designados pelo Procurador Regional Eleitoral. Aliás, houve até uma discussão no Supremo Tribunal Federal se o fato dos promotores eleitorais serem designados pelo Procurador Regional Eleitoral, que é membro do Ministério Público Federal, não ofendia a autonomia administrativa do Ministério Público do Estado. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, até mesmo porque exercer uma função de promotor eleitoral é exercer uma função federal, apesar de se tratar de um membro do Ministério Público daquele Estado. Perante, então, a primeira instância da Justiça Eleitoral, fala-se um princípio da delegação para o Ministério Público Eleitoral, como se a própria lei delegasse para o Ministério Público local uma atividade que é própria do Ministério Público Federal, por isso o princípio da delegação. Tome cuidado apenas com um princípio chamado de princípio da excepcionalidade, isso porque ele não é mais aplicado ao direito brasileiro. O princípio da excepcionalidade nos mostra a possibilidade do Procurador Regional Eleitoral designar membros do Ministério Público local para atuarem em seu auxílio no Tribunal Regional Eleitoral, como estabelecia o artigo 27 do Código Eleitoral e que, por sua vez, acabou nessa parte sendo revogado tacitamente pela Lei Complementar 75. A Lei Complementar 75 não permite mais que os membros do Ministério Público local atuem no Tribunal Regional Eleitoral. Por isso, esse princípio de excepcionalidade não mais deve ser aplicado. Ok? Bom, e o terceiro ponto que preciso tratar com vocês diz respeito ao financiamento coletivo. O financiamento coletivo, ou crowdfunding, né, o meu inglês está terrível, mas ele era proibido no direito brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral lançava ano após ano resoluções falando da campanha eleitoral, de seu financiamento, e proibia o financiamento coletivo em virtude da dificuldade de se bem identificar os doadores. Eu não posso ter uma campanha eleitoral em que não seja possível identificação de doador. Vem a Lei 13.487 e modifica a Lei 9.504, permitindo o financiamento coletivo, o que é um bom assunto para ser cobrado na prova de vocês. Esse financiamento coletivo, ele pode ser realizado a partir do dia 15 de maio. Então, quer dizer, hoje isso foi objeto de algumas manchetes em diversos sites de notícias, dizendo, olha, a partir de hoje é permitido o financiamento coletivo. É contratada uma empresa, né, para fazer esse financiamento coletivo. Os eleitores fazem as doações com a identificação de cada um deles e emissão de recibo eleitoral. Só que tem um detalhe. O dinheiro obtido pelo financiamento coletivo a partir do dia 15 de maio só fica disponível para a campanha a partir do momento em que o cidadão tiver o registro de sua candidatura formalizado junto à Justiça Eleitoral, o que pode ser feito até o dia 15 de agosto do ano das eleições. Então, se não houver formalização de registro de candidatura, aquele valor não é liberado e deverá ser devolvido para os seus doadores. Aliás, amanhã eu volto a falar sobre arrecadação e gastos em campanha eleitoral, mas é um ponto que sofreu tanta modificação, principalmente pela Lei 13.487,
já estou adiantando o número de lei, a Lei 13.487, o que é um bom assunto para ser pensado. Por enquanto, eu quero que vocês saibam, já que isso pode ser questionado, sobre o financiamento coletivo, que primeiro, ele é possível. Segundo, ele pode ser realizado a partir do dia 15 de maio. Terceiro, que os doadores devem ser identificados. Quarto, que deve ser realizado através de uma empresa administradora. 5, que esse dinheiro só é liberado a partir do momento em que há formalização do registro de candidatura frente à Justiça Eleitoral. Então, são esses pontos que nós precisamos observar sobre esse financiamento coletivo. Amanhã eu volto para a gente conversar mais um pouquinho sobre o direito eleitoral e a meta, como sempre, é gabaritar essa prova. Eu queria agradecer a todos vocês pela paciência. Amanhã nós retornaremos às 21h30 para conversar mais um pouco e aí o assunto ficar bem tranquilo na mente de todos. Muito obrigado, gente. Boa noite e bons estudos. Tchau.